Eu me lembro do momento com ele que entrava no balneário depois de um jogo ganhado e, por exemplo, o Michel Prudhomme tinha saído 2, 3 grandes bolas, João Pinto tinha marcado um golo ou 2, entrava, dava a mão aos jogadores todos, passava à frente do João Pinto, do Michel Prudhomme e fazia assim. O do outro jogador, quando tinha feito uma grande coisa no jogo, era muito caloroso. Em primeiro lugar, ele acreditava nos jogadores e depois era tirado o melhor de cada um de nós. E ele, nesse aspecto, era fantástico. A forma como ele motivava os jogadores. E o Benfica, enfim, também tinha bons jogadores, não era apenas um grupo de pessoas que ali estavam. Precisavam de ser, de certa forma, terem mais confiança para os jogos. Porque jogando um grande e não ganhando, além da pressão que existe dos adeptos, da própria imprensa, nós próprios vamos sentindo essa pressão. Nós próprios fazemos essa pressão contra nós. Por isso é muito importante ter uma pessoa que chega ao pé de nós e dizer que eu acredito em ti, eu sei que tu jogas bem, eu sei que daquilo que tu és capaz de fazer, concentra-te apenas no jogo, e depois naturalmente, enfim, situações mais táticas, que naquela altura, enfim, do meu ponto de vista era mais importante o ânimo e a confiança que o treinador transmitia do que propriamente a questão tática. O Mário Wilson é a figura consensual, é uma figura simpática, elegantíssimo no trato, um homem com uma grande estrutura mental e educativa, um homem culto, um homem com um grande saber, sobretudo deste espaço que parece muitas vezes ser um espaço obscuro, que é o do futebol. Contra todos os prognósticos, Mário Wilson regressa ao Estádio da Luz em 1995. Não vem para o lugar de treinador. Esse está entregue a Artur Jorge, o antigo pupilo que naquele intervalo de muitos anos se sagrara campeão europeu, conquistara Paris e ganhar a alcunha de Rei Artur. A direção de Manuel Damasio conduzia uma remodelação do departamento de futebol e chamava o velho capitão para o lugar de secretário técnico. De repente, à terceira jornada, um empate caseiro com o Guimarães precipita o despedimento de Artur Jorge. Desgastado por uma época anterior em que dispensara meia equipa capitã, o Rei Artur não resiste ao clima de desconfiança. Com um técnico em casa, Damasio não procura mais longe. Mário Wilson é, aos 65 anos e pela terceira vez, treinador do Sport Lisboa e Benfica. Eu tenho episódios que depois refletiram na minha forma de ver e de encarar não só o futebol, mas também a vida em si. E numa destas ocasiões em que a equipa não conseguia ganhar no Estádio da Luz. Não conseguia ganhar e portanto, e até a equipa jogava até melhor fora de casa. Diria que quase que o ambiente era um pouco hostil em casa. E num dos jogos que nós não ganhamos no Estádio da Luz, e havia um ajuntamento fora, e chega alguém e diz assim: capitão, isto está um pouco tremido lá fora, vou ter que arranjar aqui um sítio para o capitão sair e vamos para isso. E ele levantou-se e disse: não, comigo não, é por ali que eu vou sair. E agarrou, não tinha mala, saiu, caminhou, e nós todos apreensivos daquela situação. Quando chegou à porta de saída, começou a caminhar e o público começou a abrir e passou. É evidente que a mim pessoalmente aquilo marcou-me e tenho como um dos exemplos de prática entre o que as pessoas devem ser. E o Mário Wilson, portanto, nesse aspecto foi fantástico. Nos sítios onde vai, consegue criar bom ambiente, consegue relacionar-se bem com as pessoas, consegue esse tipo de situação, que acho que é uma das características dele, boas é essa.
consegue ouvir as pessoas, compreender, e a imagem que ele transmite é de uma pessoa simpática, compreensiva e com grande abertura para as pessoas. Em que as pessoas, como é que tenho a dizer, como o pai, e eu também sinto isso, uma pessoa está à vontade, não está, nunca senti, e isso acho que é o lado bom dele, e também no futebol se calhar também aparece muito isso. Nunca me senti muito inibido, tipo, ou como seria o meu pai, ou é o meu técnico, que ele gosta de falar, e é compreensivo, é um lado, ele compreende. Eu tenho problemas, quando os problemas são mais graves, com o meu pai, eu sei que tem a abertura toda, e ele tenta compreender pelo meu lado, e ver como é que a coisa se resolve. Nesse ano foi ele que salvou, da sua forma única de ser, super engraçado, super divertido, e com uma psicologia, com ensinamentos de vida, e só tinha aquela forma de levar a equipe onde levou, que foi ganhar uma taça de Portugal, porque nós tínhamos aqui, acho que com 10 jornadas, o campeonato já não tinha mais jeito para nós. Era 10 pontos, era uma coisa assim, uma coisa horrorosa. Daí ele foi indo, foi levando, contava uma anedota aqui e tal, dava o trabalho, foi. Nós ainda conseguimos o título. Mas eu posso lhe afirmar que graças ao capitão Mário Wilson. Quando termina a época 95-96, Mário Wilson tinha conduzido uma equipa desfeita e moralmente arrasada ao segundo lugar do campeonato e à vitória na Taça de Portugal. Ainda ninguém o sabia, mas esse triunfo seria o único título do Benfica no período mais negro da história encarnada. Só em 2003-2004, a taça voltaria às vitrinas da Luz e o campeonato no ano seguinte. Quanto ao velho capitão, manteve a humildade de sempre, aceitando regressar ao secretariado técnico no final do ano. Com justiça, ganhou uma nova alcunha, a de Bombeiro da Luz. Nas 2 épocas seguintes, seria por outras tantas vezes chamado a apagar os fogos da crise. Em 96-97, orienta a equipa à 17ª jornada, assegurando a transição entre o despedimento de Paulo Autuori e a contratação de Manuel José. Um ano depois, volta a assumir a responsabilidade durante 4 jornadas, mantendo viva a equipa entre a saída de Manuel José e a chegada de Graham Souness. Resiste aos primeiros embates com Sporting e Braga e recoloca a equipa no caminho certo, vencendo Farense e Chaves. Foi a 5ª vez de Mário Wilson como treinador do Benfica e um recorde na história encarnada. Um exemplo único de generosidade, dedicação e profissionalismo. Toda a gente estava... o Mário Wilson fez o trabalho os anos anteriores, depois o Benfica criou um treinador que tinha feito a grande coisa no Marítimo, porque o Paulo Autuori era no Marítimo, tinha uma imagem muito forte de treinador moderno, e chegou aqui, e eu posso dizer que nesta altura, quando chegou o Paulo Autuori, todo o grupo de trabalho estava feliz de ter este treinador, porque nós víamos o que ele fez no Marítimo, tínhamos conhecimento de algumas coisas, e que ia ser um treinador por muitos anos no Benfica. Mas infelizmente as coisas não correram bem, e voltou o Mário Wilson na espera. Sempre o Mário Wilson era sempre para ajudar o Benfica, não tinha esta ideia de ser treinador 3-4 anos, que ia ajudar o Benfica. E toda vez que o Benfica passava por aperto, era ele que chegava, porque era o único em todo mundo. Não é que o único, mas na sua chegada todo mundo respeitava, que era realmente um paizão. O capitão era 5 estrelas. Era 5 estrelas. Pegava na equipa nos momentos difíceis, na altura que os treinadores eram despedidos praticamente. E mais do que a tática, mais do que o estudo do adversário, o abraço dele fazia com que tudo aparecesse. O carinho que ele depositava nos jogadores, a forma como ele tratava os jogadores, a sua forma de estar, a sua imponência, a forma como ele cativava os jogadores é de facto notável. É uma pessoa da qual eu também tenho muita admiração. Também ganhei uma Taça de Portugal com ele. E é uma pessoa que vai, para mim, e
inesquecível. Para mim e para muita gente que eu sei que gosta dele, até porque não conheço ninguém que não goste dele. Em tantos anos de benfiquista como me recordo, tenho 43 anos e eu sempre o vi quando era preciso. Ele sempre esteve. O Benfica não tinha dinheiro, estava com dificuldades, o treinador não via o dinheiro para ir buscar outro, e estava o Mário Wilson, aparecia e continuava até a época seguinte, e depois saía, aparecia o treinador, depois o treinador não dava, ia-se embora, e 3 semanas, 4 semanas, como qualquer coisa, um treinador qualquer que apareceu, Paulo Casernay, que por 15 dias e foi-se embora, Mário Wilson estava cá outra vez. Eu acho que devia dar mais valor a esse homem. Ainda hoje, quando há qualquer, vamos lá, que seja preciso o chamamento dele em que ele venha a ajudar a uma coisa, ainda hoje se pensa que o Mr. Mário Wilson venha a poder ajudar o Benfica, porque é realmente um dos treinadores que tem mística do Benfica. Pela história que carrega e pelo carisma que emana, Mário Wilson transformou-se com justiça numa figura paternal do futebol português. Quando o espectador via os abraços calorosos com que aquele treinador imponente recebia os jogadores, duvidava se não seriam seus filhos. Mas essa era a família sentimental do velho capitão. A biológica era outra e tornou-se conhecida de todos os portugueses. De Ana Wilson, modelo e Miss Portugal 1981, ao ator Pedro Wilson. Passando, por exemplo, por um certo Mário Valdez Wilson, que alinhou no meio-campo do Benfica entre 77 e 80. Durante o tempo que lá estive, só tenho realmente recrimino-me por uma coisa, porque realmente eu penso que podia ter ido um bocadinho mais longe se fosse um bocadinho mais empenhado, mas isto é uma questão de feitio. Isto é uma questão de feitio, se calhar é defeito, mas realmente é o que eu sinto, porque eu tecnicamente, e acho que era dito pelo próprio Mortimor na altura, eu tecnicamente era mesmo no plantel do Benfica, era dos jogadores mais completos, estava ali nos melhores. Nós todos gostávamos de jogar a bola, mas não era uma coisa que ele quisesse incutir nos filhos, ou que quisesse que os filhos... Ele gostava que os filhos estudassem. Essencialmente que os filhos estudassem. Isso ele achava bem. Agora, futebol, achava bem que nós jogássemos futebol, mas não era uma pessoa que estivesse a incutir. Ainda hoje eu gosto de futebol, porque eu acho que todos nós fomos obrigados a gostar de futebol, porque em casa sempre se viveu muito o futebol. E então eu vibro com o futebol um bocado por causa disso. Dá-me a sensação que se o meu pai não fosse quem é, eu talvez não me tivesse ligado tanto. Mas desde miúdos, que quando estava a dar o futebol na televisão, nós tínhamos de estar todos caladinhos, tudo a ver a bola, e ninguém fazia barulho. De maneira que habituei-me a viver com o futebol, e é uma coisa que eu já não consigo imaginar assim, passar ao lado da minha vida. Faz parte. Logo de princípio, logo mesmo quando o meu pai começou logo a ser treinador na Académica, a gente percebia que não era uma profissão normal. Havia uma coisa, na altura das férias, normalmente os dois pais acompanham os filhos, e no nosso caso não acontecia isso, porque o meu pai normalmente nessa fase é a fase do estágio de preparação com o clube, então nunca podia passar férias connosco, o que era, pronto, e a gente estranhava isso. Acaso, para rematar, que mais quererei eu para ser feliz? Tenho realmente coisas de um esplendor. Cada um atingiu níveis de humanidade interessantes. E são reflexos de mim próprio, da minha esposa falecida. O que mais posso querer eu? Nestes meus 18 anos invertidos. Mas só os 18 anos é que são invertidos. Os laços institucionais que ligavam Benfica e Alverca no final dos anos 90 levaram Mário Wilson a comandar o Clube Ribatejano. Seria a última equipa do velho capitão. Em 1999, deixa o futebol profissional depois de um impressionante meio século de atividade, mas não se reforma. Abre o Health Club Mr. Wilson, onde a filha forma jovens manequins e o patriarca novas promessas de futebol. É a escola de futebol. Tem 7 anos, foi das 7 para 8, foi das primeiras escolas, portanto, das primeiras
tinha surgido da escola do Rui Águas, do Humberto Coelho,